é onde a gente se para, a gente não está preparado, a gente vê um inimigo, e aquele inimigo nos põe tanto medo, nos põe tanto que a vontade a gente tem é correr, é sumir, mas isso a gente só dá essa vontade na gente de correr e sumir se a gente não buscar a Deus e não tiver como Deus ensinou, não estiver com a armadura de Deus, não estiver preparado com a armadura de Deus, para a gente poder enfrentar o nosso inimigo. Eu imagino esse homem aqui, aqui diz que ele foi para uma guerra. Eu imagino ele indo para uma guerra e chegando na guerra achando que tudo bem, você vai para uma guerra, você vai imaginar que você vai ter que matar para não morrer. Então, mas a pessoa ir para uma guerra e chegar lá e matar 800 pessoas, 800 inimigos, esse homem deve voltar assim, sabe, glorificando a Deus de uma tal maneira que... E eu fico pensando, ele voltou feliz. Agora imagina você, como o inimigo dele guardou a imagem dele na cabeça. Não, esse homem aí, a gente mandou 800 para pegar ele. 800, e não pegou ele. Então, do mesmo jeito que ele ficou feliz, eu penso, por ele ser um homem de Deus, por ele ter ficado feliz, por ter conseguido vencer 800 homens, eu imagino como no inferno, o nosso inimigo deve ter ficado triste. Deve ter pensado, mandei 800 homens para pegar ele, e ele não pegou. E eu quero deixar para os irmãos assim, que quando a gente vence uma batalha, aquilo a gente fica feliz, Deus fica feliz com a gente, e o inimigo fica irado. O inimigo, ele queria que você caísse com aquele ali. Só que o inimigo, ele nunca descansa, ele vai mandando um, depois ele te manda outro, e você vai vencendo. Você acaba ficando como esse homem. Vocês podem imaginar quando outro exército qualquer vinha contra o exército de Davi, e eles sabiam que o maninho aqui, o José estava lá. Você vai imaginar, vamos supor assim, o José venceu essa guerra, matou 800, passou-se 10 anos, e José está lá no exército de Davi. Tem outra guerra, e o outro capitão fala assim, agora nós vamos atacar o exército de Davi. Por mais valente que seja o soldado inimigo, por mais que ele seja astuto, por mais que ele seja forte, por mais que ele se ache, que ele sabe que ele é forte, que ele pode gritar, quando ele ouvir falar que o José está lá no meio, ele vai, no mínimo, ele vai recuar um pouquinho e vai pensar, aquele é de Deus, aquele lá, Deus deu unção para ele, que ele matou, não foi, nós temos aqui só 300, ele matou com 800, com uma flecha só. Então, eu penso assim, o inimigo, ele vai guardando cada barreira que você passa, cada obstáculo que você vence, cada inimigo que você vence, aquilo ali, às vezes a gente esquece, às vezes a gente vence, Deus te dá uma bênção, Deus derrama uma unção em você venceu aquele obstáculo, passou um mês, 2 meses, você esqueceu. Só que aquilo está registrado no céu, que Deus desceu, derramou a bênção dele sobre você venceu, e aquele, irmão, está registrado no inferno também. Porque quando o inimigo vinha atacar você, e o inimigo é especialista nisso, é lembrar o nosso passado, ele vai lembrar o nosso passado, e quando ele for lembrar o nosso passado para nos acusar por alguma coisa, ele vai ver lá também e falar assim, peraí, olha aqui o passado desse aqui, esse é de Deus. Esse aqui venceu, não foi uma lutinha não, esse aqui venceu, eu já tentei contra ele várias vezes, e ele não venceu. Esse aí é de Deus, esse está firme. E se ele for planejar contra a sua vida, ou contra a nossa vida, esses obstáculos que a gente passou na vida é só mais uma coisinha que ele anotou lá, que você passou, que eu passei. Graças a Deus estamos aqui na casa do Senhor buscando a Ele. Estamos firmes e não vencemos a guerra ainda, mas é uma batalha que você venceu, e isso está registrado lá, e o inimigo sabe, e está no céu gravado também, porque foi Deus quem nos abençoou para podermos vencer ele nessa batalha. E aí a gente vai
aí a gente pula o maninho José aqui, e a gente vai para o versículo 9, e a gente vai encontrar outro soldado de Davi. Esses aqui eram os homens que Davi andava com ele, eram os soldados de Davi. Para você ver como Deus abençoou tanto Davi, esses aqui eram só os soldados dele, eram só os homens que Deus colocava para ajudar Davi. E o versículo 9 diz assim: e depois dele, Eleazar, o filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram a peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar as mãos, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar os despojos. Esse aqui é outro que Deus, Eliezer foi outro que Deus derramou a unção sobre ele. E isso aqui é outro exemplo para a gente ter. E aí, irmão? Isso aqui é outro exemplo para a gente ter na nossa vida de Eliezer. Ele foi para a guerra, como nós todos aqui estamos nessa guerra espiritual, e ele foi para a guerra, mas a dele não é espiritual. Mas vamos usar como exemplo a nossa, que a nossa, como diz lá em Efésios, a nossa é espiritual, não é como a dele. Mas podemos usar como exemplo. Ele foi para a guerra, e ele não foi, aqui diz que ele não foi sozinho para a guerra. Ele foi ele e o exército. No dito aqui não fala, mas vamos colocar assim, foi ele e os amigos dele. Os amigos dele deviam ter feito maior alvoroço. Não, nós vamos lá, nós vamos chegar lá, nós é forte, nós estamos aí, assim lá no capão nós fala. Aí nós estamos aí, nós é forte, vamos lá, Eliezer, vamos lá que lá, nós chegar lá, Deus está com nós arrebenta, que tem tudo, e vamos colocar o filho dele para correr. Então vamos. E ele confiou nos amigos dele. E foi. Quando ele chegou de frente com a batalha, que chegou de frente com os inimigos, eu imagino que ele deve ter feito, vou dar um exemplo a vocês, como eu imagino que deve ter acontecido. Ele deve ter ido na frente ali, adorando, louvando o Senhor, vamos à batalha, Deus está conosco, vamos, e aquela multidão vindo atrás dele, vamos para a batalha, vamos. Na hora que chegou na frente do desafio, que chegou na frente dos inimigos, eu penso que ele devia estar assim, vamos à batalha, vamos lá, tal, nós vamos acabar com tudo, vamos lá, e ele olhar para trás, aquela multidão, tudo com a sua espada levantada, nós vamos arrebentar, vamos acabar com os filisteus, vamos lá. E na hora que ele chegou de frente com os filisteus, que ele deu de cara com outro exército, ele devia estar com a espada dele levantada assim, e ele disse, agora, vamos para a luta! Que ele falou, vamos para a luta, ele já escutou o eco atrás dele mais. Que ele olhou para trás, os amigos dele já não tinha nenhum mais ali com ele. Então ele se deparou com não sei imaginar a situação do coitado do Eleazar. Estava indo, companheiro, meu amigo, vamos lá. Na hora que ele chegou na luta, para lutar, que ele deu o grito de guerra, vamos avançar. Que ele olhou para trás, estava só ele e Deus. Mas graças a Deus, nosso Deus é poderoso, só ele e Deus foi suficiente para acabar para ferir todo o outro exército e vencer todo o outro exército. E aí a gente pega isso como exemplo do que aconteceu aqui. Então, a gente não pode, você não pode vou dizer dizendo do meu jeito, você não pode ir na ideia dos outros,
achando que a pessoa chega em você e fala assim, aí, vamos fazer tal coisa? Ah, eu não quero não. Não, vamos com você, nós vamos juntos, chega lá, nós carrega, nós faz junto, nós traz, vamos. E você sem confiar, uma coisa que eu aprendi também, é confiar no homem. Ele aqui nesse momento, ele confiou nos amigos dele, porque na hora que ele deu o grito, se ele souber, eu penso comigo, por mais noção que ele esteja, eu acho que se ele tivesse visto que ele estava sozinho, ele não tinha dado o grito. Ele deu o grito porque ele confiou nos amigos dele que estavam atrás dele. Então quando ele levantou, eu penso que ele deve ter levantado a espada e gritado, vamos à guerra! Ele olhou para trás, cadê os amigos? Onde é que estavam os amigos dele? Quando eu tinha 18 anos, eu passei por uma situação como essa. Eu vinha da escola e vinha com os amigos meus dentro do ônibus e a polícia parou o ônibus. Um dos rapazes que estava dentro do ônibus xingou o outro que estava lá fora e a polícia pensou que era com eles e a polícia parou o ônibus. E o policial entrou e o rapaz que tinha falado estava do meu lado, era meu amigo já, meu colega, conheci ele por uns 8 ou 9 anos já. E a polícia entrou e perguntou, quem foi que xingou lá atrás? Ele calado ele estava, ele ficou, não falou nada. E eu também não ia apontar ele. E o policial então olhou para mim e mandou eu descer do ônibus. Aí um amigo meu que vinha também, mandou descer também. Descemos 4. E o que tinha feito a coisa lá, o que tinha xingado, foi embora no ônibus. Só para encurtar a conversa, lá em São Paulo não é mole, quando a polícia pega, ela bate. Ficamos aí apanhando por uns 20 minutos. E o amigo foi embora. E ele fez, quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei disso, porque ele fez exatamente igual os amigos de Eleazar fez. Ele foi embora, a gente ficou, apanhou da polícia, apanhou muito, a polícia perguntava quem foi, a gente falou, depois já estava apanhando, a gente falou, quem falou estava no ônibus, o policial já não queria saber, e passou, fomos embora para casa, ficamos em casa, juntamos os que tinham apanhado e falamos assim, não, vamos, amanhã a gente na escola lá, vamos pegar ele e vamos descer o chinelo dele também. Você tomou, aí a gente começou a perguntar um pro outro, quanto você tomou? Coronhado nas 3, eu sei. Chute no traseiro, eu também uns 5. Eu sei, tapa na cara, também um monte. Tinha outro colega meu que tinha comprado um boné dele novinho da Nike, aqui no bar, mas no Brasil lá, eu penso que ele deve ter pagado uns R$80 naquilo lá. E o policial fez ele atravessar a rua e jogar dentro do córrego, o boné dele. E ele falou, não, meu boné vai me devolver. Boné não. O tapa, ele é até grande, não vai dar, mas o boné tem que pagar outro. E a gente, naquele negócio, foi embora para casa, dormimos, fui trabalhar no outro dia, fui de serviço, eu saí de serviço e direto para casa, para a escola. Chegamos na escola, juntamos 4, o nome do que xingou era Bisa. Vamos pegar o Bisa hoje, hein? Vamos pegar, tá bom. E o Bisa fez exatamente igual aqui. Quando a gente chegou no Bisa para conversar com ele, esse colega meu para conversar com ele falou assim, rapaz, você não sabe. O que foi? Não, aí nós começamos a conversar com ele, já bravo com ele fez uma conversa e falou assim, rapaz, você não sabe. Na hora que o policial mandou vocês correr, que ele mandou vocês correr, que vocês correram, vocês passaram por mim assim, vocês não viram eu não? A gente parou assim, os 4, estava bravo com ele, olhou pro outro e falou assim, você viu ele? Não, você viu, não vi não. Rapaz, eu estava ali, eu fui lá em casa, busquei um revólver, que eu ia matar aquele policial tudo, depois que você passou correndo, aí eu falei, não, já liberou vocês, eu vim embora para casa. A gente olhou um pro outro e pensou assim, vai bater no cara desse? O que você faz com uma pessoa dessa? Deixamos para lá e ficamos apanhando, e eu aprendi também, depois disso, aprendi que não se deve vou ensinar vocês mais uma gíria de São Paulo, não se deve ser piolho. Piolho é quem anda na cabeça dos outros. Piolho, se você vê o chamado piolho lá em São Paulo, é isso. É você saber que a coisa é errada, é você saber que você não deve ir para ali,
É você saber que se você ficar ali, você vai se dar mal. E aí chega uma pessoa com uma ideinha mole do seu lado e fala, não, rapaz, vamos ali, rapaz, que dá certo. E você vai, como piolho, chega lá na hora, o cidadão corre, sacode o cabelo, você cai e fica lá o pioinho. Então, isso aqui foi mais um exemplo que eu peguei, que Deus me revelou para entregar para os irmãos. O exemplo de Eleazar. Cuidado quando alguém falar com você, comigo, com vocês. Confie em mim. Vamos aí, vamos fazer. Não, nós pais. Porque às vezes a pessoa está falando nós pais, mas ele já sabe o que vai acontecer na frente, ele já está pensando. Quando ele fala para você nós pais, ele já está pensando você lá apanhando. Ele está pensando, nós pais. Só que ele já está imaginando quando chegar lá, eu corro, e ele fica. Se ele vencer, eu volto. Se ele não vencer, eu não volto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E vamos agora para o versículo 11. Depois dele, Samã, filho de Agé, e de Araria. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiria diante dos filisteus. Este, pois, se opôs no meio daquele pedaço de terra, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Essa aqui, irmão, foi a parte que Deus falou comigo, que eu acho que mais me tocou, foi essa parte aqui, porque no meu conhecimento, lentilha, nessa época aqui, não valia nada. Sabe? Era um terreno cheio de lentilha. Então, pensa comigo, vamos se colocar no lugar de Samã. Vem um exército para invadir um terreno. E você está ali para defender aquele terreno. Só que você sabe, todo mundo sabe, que o terreno não vale nada. Que o terreno ali, você está ali porque Deus colocou. Samã só estava ali porque Deus colocou ele ali para tomar conta daquele terreno. Porque Davi, como capitão dele, disse: Samã, você vai ficar tomar conta desse terreno de lentilha aqui. Aí você pensa, Samã era um dos 3 guerreiros de Davi. Está falando que Samã não era qualquer soldadinho. Ele não pegou assim, vou pegar o soldadinho mais fraquinho e vou colocar para tomar conta desse terreno de lentilha aqui, porque ninguém dá valor a lentilha, ninguém vai roubar lentilha. Para que eu vou colocar um dos meus melhores lá? Só que Deus já sabia, antes de Davi, antes de Samã, antes de qualquer coisa, Deus já sabia o que ia acontecer, que os filhos de Deus iam tentar invadir aquele terreno. E eu penso assim, irmãos, me coloquei no lugar de Samã e pensei, Samã devia ter lutado tanto com Davi, Samã devia ter feito tanta coisa do lado de Davi. Samã fala aqui que ele era dos 3 primeiros guerreiros, dos capitães de Davi. Então, e Davi pega ele e põe ele lá no terreno de lentilha. De uma hora para outra, um dos melhores capitães. Pensa comigo, ó. De uma hora para outra, ele estava lá no meio dos melhores. Ele era um dos melhores. E aí Davi pega ele, Deus manda Davi pegar ele e colocar ele lá dentro do terreno de lentilha. Aí eu parei, quando eu estava meditando, conversando com Deus, eu parei e pensei, Deus, a gente tem que honrar o Senhor onde o Senhor coloca a gente. Não interessa se o Senhor colocou a gente no campo de lentilha, ou se o Senhor colocou a gente para tomar conta do cofre. A partir do momento que Deus te colocou ali, é para você honrar onde Deus colocou você, para você proteger. Se você é um soldado, se você é um guerreiro de Deus, Deus te colocou na porta da igreja, você tem que ficar na porta da igreja. Você tem que pensar assim, não, peraí. Mas peraí. Não é o meu caso, né?
Mas espera aí, eu canto bem, eu toco bem, eu sou... Ó, eu estava ontem ministrando a palavra, eu, né, sou uma aparência bonita, eu podia estar lá na frente, porque que agora Deus mandou o pastor me colocar aqui na porta, eu vou ficar aqui na porta agora o culto todo, vou ficar ouvindo a palavra daqui, e só ficar aqui para o Senhor, irmão. Opa, para o Senhor, irmão, vai lá ouvir o culto, né? Bom, tudo vai ser uma bênção, irmão. Opa, vai lá, irmão, entra lá, irmão, senta lá, irmão, confortável, senta lá, irmão, porque eu tenho que ficar aqui, porque Deus me colocou aqui. Mas fique, irmão, fica, porque se Deus colocou você na porta da igreja, Deus tem um propósito de você na porta da igreja. Se Deus colocou você para ficar sentado aqui no banco, aqui, Deus tem um propósito de você aqui. Se Deus colocou você sentado como pastor, como fez o nosso irmão Sérgio, colocou no lugar de pastor, porque Deus tem um propósito dele aqui. Se Deus me colocou, eu estava cantando, agora Deus me colocou para bater um tamborzinho ali atrás, eu vou bater um tamborzinho. Sabe? A gente, cada um de nós tem um lugar certo onde Deus nos coloca. Não saia do lugar onde Deus colocou você. Samã aqui podia ter feito como os outros fizeram. Samã estava lá, todo mundo passeando no terreno lá de Lentinho. Veio os inimigos, todo mundo correu. E Samã lembrou do que Davi falou para ele: você vai ficar aqui para proteger esse terreno. Ah, mas não vale nada esse terreno, eu vou ficar aqui, eu sou um lutador forte, eu podia estar lá na frente do exército, podia estar cuidando do castelo, mas lá não. Quero você aqui. Então, se ele colocou Samã lá, Samã honrou aquele, por mais baixo que seja o calão, porque eu imagino, vocês imaginam os outros soldados, como é que devia passar? Os outros soldados levando Davi na frente, ali está o terreno de Letília, os outros soldados passando aqui, falando: e aí, Samã? E essa lentilhada aí, como é que tá? E ele olhava assim para a lentilha, forte, eu pensei que ele devia ser forte, olhava aquele terreno de lentilha assim, nada para fazer. Aí vinha outro irmão, outro soldado, e aí, Samã, beleza? Comendo lentilha, pudim de lentilha, jantando lentilha, a vida é uma lentilha, né? Né? E ele, ali, firme. Então, isso eu tomei como exemplo para a minha vida também, que onde Deus, a partir de hoje, onde Deus me colocar, pode ser onde eu senti. Deus também, irmão, quando Ele te coloca no lugar, você sente no coração que foi Deus que te pôs ali. Vai vir outro, vai vir um, vai vir outro, fala assim: ué, mas você não estava lá? Estava. Ué, mas você está aqui agora, por quê? Aí no mundo de hoje, igual aconteceu com o Jó, fala assim: pai, alguma você aprontou. Não, alguma você aprontou, porque você estava lá. Agora você está aqui, não, alguma você aprontou. Aí não, nem sempre é assim. Deus, Samã, nenhuma parte aqui fala que Samã foi fraco, que Samã falhou, que Samã deixou os outros soldados na mão. Simplesmente Deus quis que Samã fosse tomar conta desse terreno de lentilha. E ele tomou conta do terreno de lentilha até o dia que os filhos de Deus tentaram invadir. O dia que os filhos de Deus tentou invadir, ele mostrou para todo mundo por que ele estava lá. Porque talvez aqueles que passou rindo dele: tá aí com meu lentilha, né? Sopia de lentilha e tal. Aqueles teriam corrido. Mas Deus sabia que Samã ia estar ali firme. Samã ia ficar ali. Samã ia proteger aquilo ali. Então, os três exemplos que eu peguei desse pedaço, dessa parte que Deus me revelou, que eu peguei. Quando você passa por uma barreira, por uma prova na sua vida, quando você acabou de passar aquela prova, você dá uma glória a Deus e pode ter certeza que aquilo ali Deus vai anotar aquilo no céu e o nosso inimigo vai anotar aquilo no inferno. A partir do momento que ele anotou aquilo no inferno, o inimigo já vai saber. O nosso inimigo não é bobo. O nosso inimigo, a partir do momento que ele viu que você venceu, como esse homem venceu 800 pessoas, ele não ia mandar mais nenhum exército para cima dele com 300 ou 500 pessoas, que era pouco. Ele já sabia. Só que
vamos voltar não para o humano, do José aqui, ele não saiu da presença de Deus. Aqui não fala que ele saiu da presença de Deus, então ele continuou. Então o diabo podia matar, ele já estava acostumado a matar 800. Sabe? Então a fé dele em Deus, ele já estava com a fé para vencer qualquer barreira. E o outro exemplo que a gente tem é do Eleazar. Que a gente tem que vigiar muito com as pessoas, com o que a gente ouve. E não só as pessoas, espiritualmente também, porque às vezes ninguém chega com você e fala nada. Simplesmente você decide, você fala assim, não, a partir de hoje, eu vou fazer tal coisa. Eu estou me sentindo forte, eu sou o cara, eu posso, e eu vou e faço. Para, pensa um pouquinho, busca de Deus e vê se Deus está no assunto. Se tiver, irmãos, pode ir embora, pode ir, que é igual José. É José. É igual José, não tem obstáculo que te para. E o outro exemplo nosso é o Samã. Que às vezes a gente tem que se conformar com a vontade de Deus, porque a gente vem aqui na frente, a gente ora, a gente todo o tempo está falando, o Senhor é meu mestre, o Senhor é meu Senhor, o Senhor, a minha vida é do mestre, a minha vida é do Senhor. Aí o Senhor fala, a sua vida é minha, filho, então, filho, vá fazer tal coisa para mim. Aí você fala, não, Senhor, espera aí, eu falei que a vida é do Senhor, mas deixa eu quieto aqui na minha vida, eu com a minha vidinha quieta aqui, para que eu vou lá? Não. Se Deus mandou ir, se Deus mandou, se Deus ordenou, se Deus te colocou, aceita a vontade de Deus e vai onde Deus te colocou e fica onde Deus te colocou, como Samã ficou. E Deus honrou ele, como honrou os outros 3 todos. E um detalhe, os irmãos estão perguntando, ele começou na armadura e foi para Samuel 2. Acontece que esses 3 exemplos que eu dei para vocês, todos eles 3, eles tinham a armadura do Senhor. Eles não conseguiram nada sozinhos. Se eles tentassem sozinhos, eles tinham morrido, porque um enfrentou todos os 3 enfrentaram o exército. Enfrentaram um exército muito grande, todos os 3 venceram, porque tinham a armadura de Deus. O que eu queria deixar para os irmãos é esse detalhe, a armadura. A armadura que temos que vestir, que temos que... Os irmãos chegam em casa e lê esse versículo quantas vezes o irmão quiser, para entender direitinho cada detalhe dessa armadura, cada detalhinho da armadura tem um porquê para a nossa vida espiritual. Cada coisinha tem um porquê da nossa vida espiritual. Vocês podem ver aqui, tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir aos dias maus. Então Deus está falando aqui de novo, como Jesus falou, que vai vir dias maus, a gente vai ter que enfrentar dias maus. A gente não pode pensar, eu agora estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu estou procurando o caminho certo, eu estou evitando o máximo pecar, então agora acabou, agora é só bênção, 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 bênção. Não, o nosso Deus ele não é falso, ele não é mentiroso. Ele colocou aqui, coloque a armadura por dias maus. Então ele está na palavra de Deus, ele está avisando para a gente, vai vir dias maus. Não adianta a gente pensar que não, que vai vir dias maus, mas aí ele coloca embaixo, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé. Só um pedacinho do escudo da fé só. Aqui o que eu peguei desse escudo da fé, irmãos, é quando vem pensamento na nossa mente, ou vem pessoas, ou qualquer coisa que venha atacar a nossa vida espiritual, que venha atacar o nosso eu, a gente usa o escudo da fé. Eu vou dar um exemplo. O irmão chega e fala assim, vamos fazer tal coisa.
Aí você lembra da fé que você tem em Deus e fala assim, não, peraí, eu tenho fé no meu Deus, e o meu Deus diz que se eu fizer isso, Ele vai me castigar. Então, a fé que você tem em Deus vai te colocar para pensar se você deve fazer aquilo ou não. E aquilo vai te fazer como escudo. Quando vir a coisa mal, você vai usar como uma fé, você vai falar, não, peraí, a fé que eu tenho em Deus, Deus me prometeu que eu posso fazer tal coisa sem fazer essa coisa errada. Então, eu não preciso fazer isso. Ou você pensa uma coisa errada, você usa a fé, você pensa, não, a fé que eu tenho em Deus me protege disso, e isso vai sair da minha cabeça agora. Com a fé que eu tenho em Deus, vai sair agora. E aquilo ali funciona como escudo, como diz a palavra aqui, como o escudo das flechinhas mal que tenta atacar a gente na nossa vida espiritual. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, irmãos, a gente, semana passada, a Leni trabalhou com a gente estava conversando sobre isso, e quando ela falou, eu lembrei desse versículo aqui, a gente não comentou, mas eu lembrei. O que seria o capacete da salvação? O capacete da salvação é você colocar, quando você coloca um capacete aqui, você não está olhando para cá, você não está olhando para cá, você está olhando para cá. É para a sua salvação. O capacete da salvação aqui, eu penso comigo que está para proteger a cabeça do soldado, e na nossa vida espiritual é para você olhar para frente. Quando você coloca o capacete aqui, você está vendo o alvo. O alvo, quando você vai para uma guerra, você coloca o capacete, você olhar para o seu amigo aqui, você tem que olhar para o lado, você tem que virar o pescoço, você só vai olhar o seu alvo. E o nosso alvo, gente, é o céu, é conseguir chegar no céu quando nosso papai vem buscar a gente está com o capacete ali olhando só para ele. Quando ele descer, você vai estar com o capacete só olhando para ele só. Porque aquela hora que ele vir, ele diz que vai vir, não vai demorar, você vai estar olhando para cima, você vai ver ele vir, você vai lembrar e falar assim, bem, o Senhor disse que ia voltar e o Senhor voltou. E eu estou aqui, Senhor, com o meu capacete, pronto para olhar para o alvo e para seguir para frente e para conseguir acertar o alvo, que é o Senhor. E a espada e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que eu não preciso falar para vocês. A espada, aqui eu até, quando eu estava pedindo para Deus a palavra, eu e Deus eu tenho uma mania de eu estar buscando alguma coisa com Deus. Eu converso com Deus assim, sabe, como eu estivesse conversando com Deus, com o Marco, com o Sérgio, com um de vocês, sabe, eu converso com Deus assim. Aí eu peguei e ainda ri, porque na hora que eu falei, eu fiz e vou fazer, e a gente vai fazer com tudo que a gente aprendeu, a gente vai fazer. A gente vai levantar a nossa espada, e vai agradecer ao nosso Deus por mais um dia, por mais uma batalha que a gente venceu. Irmãos, não foi assim que eu pensei com Deus, não. Quando eu pensei com Deus, a gente levantou a nossa espada. Você vai para a guerra sentado, irmão? Já vai, novinha, já vai. Quando a gente vai levantar assim, vamos fazer como eu pensei com Deus. Eu vou falar e vocês vão repetir, ok? Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, vestindo a sua armadura e olhando somente para o alvo, e pronto, Senhor, para te servir aonde quer que o Senhor nos coloque. Senhor, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor cuidou da gente. Obrigado, irmãos. Obrigado a Deus. Eu vou falar ao pastor Sérgio. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Não vou comentar porque não deixou tempo nenhum para me comentar. Mas a palavra de Deus aí é uma palavra, né, onde que a gente temos que sempre estarmos nos revestindo
as coisas de Deus, a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, capacete da salvação. Amém? Nós temos que estar protegidos, a nossa vida, estarmos guardando na presença